Aleluia, paz do Senhor, igreja, uma boa noite a todos. Vamos ficar de pé. Aleluia, que bom que o Senhor nos trouxe. Que bom que o Senhor está aqui. Ele está aqui pelo menos já desde as 4 horas da tarde, quando a gente começou a fazer o ensaio. É o que a gente sempre já ora aqui, não só pelo nosso ensaio, mas que a igreja, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. E eu quero te desafiar essa noite, que você dê liberdade para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer fazer na sua vida, a voz de Deus que quer falar ao seu coração essa noite. Te convido a fechar teus olhos, a orar, a agradecer porque Ele te trouxe aqui essa noite. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, Pai, porque Tua presença está aqui neste lugar, Pai. E é Tu, Jesus, é Tu, meu Deus, que nós queremos Te louvar e Te engrandecer essa noite, Pai. Receba os nossos louvores, Pai. Receba a nossa adoração, Pai. Nós, Pai, queremos oferecer algo, Pai, que vem de dentro para fora, Deus. Algo, Pai, o Teu Espírito Santo merece essa noite, Pai. Aleluia. Tenha liberdade no nosso meio, Pai. Tenha liberdade. Fala conosco. Transforma as nossas vidas. Cura, Pai. Cura se tem alguém enfermo nesse lugar essa noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Exalte ao Senhor, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo. Aplauda o nome do Senhor que é exaltado. Te exaltamos, Pai, a tua igreja te exalta essa noite. Aleluia, aleluia. Existe uma canção que foi escrita em meio à pandemia. Ela deve ter mais ou menos uns 3, 4 meses já. E a maneira com que ela foi escrita foi muito, muito poderosa, assim, a maneira com que Deus se manifestou no momento em que os 4 autores sentaram para escrever essa música foi algo muito poderoso. Tanto que essa música ela se espalhou rapidamente assim, no mundo inteiro. Talvez você já ouviu essa música chamada A Bênção, The Blessing em inglês.
várias igrejas unidas, cantando tudo com cada ministro de louvor da sua casa, fizeram tipo um coral com ela. Se tornou uma música muito, muito conhecida, principalmente porque ela é uma música que traz esperança do próprio Deus para nós. Mas como assim? É uma música que resgatou promessas de Deus na Bíblia para estar constantemente nos lembrando, trazendo à nossa memória que Deus é por nós. Existe aquela bênção que a gente costuma muito ouvir, que está em Números 6, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Daí o texto ainda termina assim: porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei, que fala dos filhos, das gerações. E essa canção, eu quero que você receba essa mensagem. Todas as linhas, todos os textos dela são promessas bíblicas para o nosso tempo e que falam muito conosco, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo. Então, eu quero te convidar a cantar essa canção nova chamada A Bênção. Aleluia. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é contigo. Aplauda Jesus bem forte. A paz do Senhor, família Itopava Norte. Amém. Nós estamos contentes com Jesus. Esse é o nosso Deus. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso de número 31. Essas promessas de Deus nós precisamos reivindicar para nós, lembrar a nossa casa, lembrar a nossa família, lembrar o nosso coração todos os dias. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a bênção do Senhor se estende até 1000 gerações daqueles que o amam. É verdade que o pecado, segundo essa promessa, ele se estende até a 4ª geração, mas só que nós sabemos que aquele que busca ao Senhor até a 1000ª geração, a bênção e a santidade do Senhor se estenderá. Muito maior é a bênção sobre aqueles que buscam do que a maldição sobre aqueles que pecam. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Maior é a bênção sobre aqueles que buscam ao Senhor. Olha só o que diz Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31. Texto lindíssimo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma nas alturas e nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode agradecer a Deus por essa palavra, irmão. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor do nosso Senhor. Nada nos afasta dele. Nada nos impede de chegar a ele. Nada. Todas essas coisas nos impelem para ele. Todas essas coisas nos fazem amar mais a ele. E todas essas coisas demonstram quanto ele nos ama a cada dia. Feche seus olhos. Vamos orar, queridos. Pastor Joel, vem cá fazer essa oração pelo povo. Pastor Joel Pereira, vem cá fazer essa oração pelo nosso povo. Irmão, pega essa palavra, pega essa promessa e diga: Senhor, eu sei que nada me afasta de ti. Se talvez você chegou aqui, você estava um pouco afastado de Deus nesses últimos dias, por conta da distância, de repente, da igreja, você deixou de buscar a Deus, está sentindo tua alma um pouquinho seca, irmão, um pouquinho vazia. Agora é hora de você dizer para o Senhor: Senhor, nem isso me afasta de ti. Eu vim aqui porque eu quero me apegar a ti, eu quero sentir de novo tua presença. Irmão, essa é uma noite de reconciliação de você com Jesus, de você sentir de novo esse amor do nosso Deus, que jamais se afasta do seu povo. Vamos orar, Pastor Joel. Meus irmãos, a paz do Senhor. Você que é grato a Deus, levante a mão direita para cima. Pai das luzes, nós te exaltamos, nós te glorificamos pela tua presença no meio do teu povo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, a tua presença no nosso meio nos constrange. Yamandu seca, olá eu ter que nem me gasé, xadarabandagasu, leipronderei manduigasaia, xadarabandus. Senhor, meu Senhor, tu é tudo que nós temos e é o melhor que nós temos. Não sui que repetaste. A tua presença, Senhor, é a coisa mais linda que um homem pode ter. Ai, o céu! Nossa! E quando nós, com as nossas fracas palavras, nós expressamos, Senhor, apenas um pouco do que nós poderíamos falar, mas a nossa gratidão a Ti, ó Deus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu representa, por tudo que Tu fez, por esse tão grande amor que não nos pode separar de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque em nós a esperança de que dias contigo são sempre dias melhores. Te agradecemos no teu nome. Oh, cante! Amém! Amém! Oh, amém! Sim, Deus, nós cremos nas suas promessas. As suas promessas vão de se cumprir sobre nós, porque Tu não é homem para que minta. Tu não se esquece daquilo que Tu prometeste aos seus filhos. É nisso que nós nos apegamos, em nome de Jesus.
Paz do Senhor a todos. Damos graças a Deus podermos estarmos juntos, né, em torno do nome do nosso Senhor. E que bom que você está aqui, meu irmão, nesse domingo. Com certeza, o seu esforço de estar junto, isso não é em vão. E é muito bom podermos, né, como igreja, poder estar reunidos. Sabemos que muitos ainda não podem se reunir, mas nós que podemos, não podemos perder a oportunidade, né? Vamos aproveitar bem aquilo que tem nas nossas mãos e vamos estar juntos. Hoje também é um dia especial, é dia dos papais. Hoje, de certa forma, foi complicado, né? Primeiro dia dos pais sem meu pai, mas estamos aí, sabemos que Deus que Ele está com Deus, né? Isso nos conforta de certa forma. Abra sua Bíblia em Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. A história de Jonas, eu acredito que é uma história que você que tem mais tempo de igreja, ou até mesmo quem não tem, de alguma forma já desde pequeno já ouviu a história de Jonas, né? E quando se fala de Jonas, já se lembra do grande peixe, que uns dizem que é baleia e outros dizem que é outro peixe, né? Mas a história de Jonas, de alguma forma, a gente lembra, né? E desde criança, e a gente lembra de Jonas e dessa questão do peixe, né? Eu acredito que... Primeiro vamos fazer a leitura. Jonas 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Esse versículo só por enquanto. Talvez, se fôssemos analisar de uma forma simples, podemos dizer que Deus criou o primeiro submarino, né? O primeiro submarino foi Deus que criou, né? E o primeiro andar de submarino foi Jonas, né? Experimentou como é que era, né? A ideia, eu acredito que até foi copiada. Eu acredito até que foi copiada. Ó, se Jonas conseguiu andar lá dentro, então não é possível, né? Mas, aqui na história de Jonas, tem a ver bastante com a história de Nínive. Nínive era a capital do reino da Síria, né? Era uma grande cidade, uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes, uma cidade que a Bíblia diz que se demorava 3 dias para percorrer ela, né? Então era uma cidade grande, né? Imaginamos que para a época era uma baita de uma cidade enorme, né? E uma cidade que se demorava para atravessar ela, né? A Síria era um inimigo histórico de Israel, né? E aqui vemos que então que Deus dá uma mensagem para Jonas. Diz: Jonas, você vai lá em Nínive. Nínive hoje ela ficaria na cidade de Mossul, no Iraque, né? Aquela região ali. Jonas vai entregar essa mensagem lá para Nínive, mas Jonas sabe, poxa, a Síria, aquele povo lá, aquele povo que eu não gosto deles, né? Não gosto daquele povo. Aquele povo lá, para eles, Deus, para eles não. Não tem outro povo melhor para mim dar a mensagem logo para Nínive, né? Deus poderia ter enviado um anjo. Deus poderia ter feito de qualquer outra forma para que essa mensagem chegasse a Nínive.
Mas Deus deu uma missão para Jonas. Essa missão era de Jonas. Mas não era a missão que ele queria. Primeira coisa que a gente vê, Deus diz, Jonas, né, levanta-se. Quer dizer, Jonas, sai da tua comodidade, sai do teu normal, vamos dizer assim, já que essa palavra está em voga aí, né? Sai da tua comodidade, sai e vai, né? Tirava Jonas da comodidade e ia contra o que ele não queria, né? Se Deus dissesse, olha, vai fazer uma coisa legal, vai fazer uma coisa que você gosta, talvez Jonas, ok, estou lá, né? Mas Deus manda ele se levantar, sair da comodidade, fazer aquilo que ele não queria, mas para ele olhar da forma que Deus queria. Ele tinha que olhar e conhecer, e fazer aquilo que Deus queria. Nós vemos que Jonas, uma das coisas que a gente vê é que Jonas conhecia bem a Deus. Podemos falar algumas coisas que às vezes a gente joga pedra em Jonas, né? Mas Jonas conhecia muito bem a Deus. Ele sabia quem Deus era e sabia como Deus agia, né? Às vezes a gente diz, você precisa vir à igreja porque você precisa conhecer a vontade de Deus, e isso é verdade. Você precisa ler a Bíblia porque você precisa conhecer a vontade de Deus, e isso também é verdade. E Jonas conhecia muito bem a vontade de Deus, sabia muito bem quem Deus era, né? E às vezes a gente dá ênfase em conhecer a vontade de Deus e pouco ênfase em fazer a vontade de Deus, que são coisas, de certa forma, diferentes. Primeiro, claro, eu preciso conhecer a vontade de Deus, mas não adianta de nada eu conhecer a vontade de Deus se não fazer. Ao contrário, se eu saber a vontade de Deus e não fazer, pode ser até pior. Pode ser até pior. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes, né? Lá, Tiago 1:22, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe o que acontece quando nós só ouvimos e não praticamos? A palavra de Deus diz que nós nos enganamos a nós mesmos. Eu conheço a palavra, mas não pratico, então eu estou enganando a Deus, eu estou enganando os outros, eu estou fazendo de conta. É ao contrário, você só engana você mesmo. Não engana nem os outros e nem a Deus, você engana a si mesmo, né? E é pesada essa palavra, né? Enganar a si mesmo. E Jonas fez, de certa forma, isso. Ele sabia muito bem o que Deus queria e fez rapidinho um plano. Deus disse para Nínive, então sabe o que eu vou fazer? Vou para o outro lado. E vou dar um jeito que Deus, vou dar um jeito de não cumprir isso que Deus está me propondo. Por quê? Eu vou para o mar e vou para a direção oposta a Nínive. Não tem como fazer aquilo que Deus quer. Estou indo para o outro lado, estou indo para o lado oposto. Como é que eu vou descer no meio do mar para fazer a vontade de Deus? Não tem como. Então o plano dele foi, de certa forma, inteligente, né? Jonas não era burro, não. Jonas era inteligente. Mas, olha o que aconteceu. Quando a gente, às vezes, quer fugir da vontade de Deus, as coisas às vezes parecem não tão certinho, né? Apareceu um navio que ia para uma direção oposta, dinheiro, não sei de onde ele tinha, se ele tinha posses ou não, mas ele conseguiu uma passagem para ir naquele navio, se arrumou tudo certinho para ir para aquela direção oposta ao que Deus tinha designado para ele. E entrou no navio e foi. Né? E aconteceu que veio uma tempestade. Veio uma tempestade e os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus. Olha aqui que interessante. Os marinheiros clamando ao seu Deus e Jonas dormindo. Estou tranquilo, não vai acontecer nada, estou indo para uma direção oposta ao que Deus está falando. Só que tem uma coisa. Jonas era o causador da tempestade.
A causa da tempestade era Jonas. Às vezes a gente reclama de ventos contrários. Ninguém gosta de tempestade. Exceto aqueles caçadores de tempestade que andam meio louco por aí, né? Mas, no normal, a gente não gosta de tempestade. A gente não gosta de coisas que nos tirem, né, da nossa comodidade. E Jonas estava dormindo. Provações, tempestades, podem vir para qualquer um, sim. Mas é triste quando essa tempestade é causada por nós mesmos. E a gente vê muitas situações que às vezes as pessoas passam por grandes problemas e a gente vê, poxa, aquela pessoa está passando por isso porque, de certa forma, ela fez com que aquilo acontecesse, aquela situação complicada, né? E o mais complicado dessa história é que Jonas não deu problema só para ele deu prejuízo para os outros também, para o dono daquele navio, para toda aquela carga que se perdeu. E os marinheiros, toda a tripulação daquele navio estavam a ponto de morrer. E o causador? Jonas. Nossos pecados, as nossas questões, muitas vezes, trazem prejuízo para a nossa família, às vezes traz prejuízo até mesmo para o lugar que você trabalha, para a sua cidade, para o seu país, às vezes até para a igreja. Nossas questões que muitas vezes a gente acha, não, isso é problema meu. Jonas podia dizer, não, isso é problema meu. Mas estava causando um problema no seu meio, onde ele estava. Estava pronto de trazer e trouxe um grande prejuízo, né? Mas estava podendo até mesmo que aquelas pessoas perdessem suas vidas. Será que no navio que nós estamos sendo bênção ou estamos causando tempestades? Estamos sendo bênção ou estamos dando prejuízo? Deus quer que nós sejamos bênçãos. Mas para isso nós precisamos estar na vontade de Deus. Não podemos ser causadores de tempestade onde nós estamos, mas precisamos ser bênção. A gente vê a vida de José. Quanta situação complicada ele passou. Mas aonde ele ia, ele era bênção. Estava como escravo, mas era bênção. Estava em uma situação desconfortável, sim, mas ele era bênção. E foi bênção para o Egito todo e para toda aquela região, para toda aquela população da sua época. Jonas, foi necessário que o capitão fosse lá acordar ele. Foi necessário que o capitão fosse lá e dissesse para Jonas orar. Você já viu isso? As pessoas que, de repente, não conhecem a Deus pedindo para que você ore, para que você faça alguma coisa. Estamos numa situação complicada, estamos? Será que as pessoas que não conhecem a Deus têm que estar pedindo para que nós venhamos a orar? Porque nós estamos muitas vezes dormindo e não fazendo o papel que nós deveríamos estar fazendo. Jonas, foi necessário que o capitão do navio pedisse para que ele orar. O capitão parece que tinha mais fé do que Jonas. O tema do ano é para sermos uma igreja relevante. Será que estamos sendo realmente uma igreja relevante? Ou está sendo simplesmente um tema? Será que o mundo pode contar conosco? Será que somos parte do problema ou da solução? Quanto mais estamos fora do plano de Deus, a questão que pior fica. Quanto mais longe estamos daquilo que Deus tem para a nossa vida, as coisas realmente ficam piores. O que nós devemos fazer para que o mar se acalme? Nos render à vontade de Deus. E as perguntas para Jonas. Jonas, qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que povo você é? E se essas perguntas fossem para nós, meu irmão, qual é a sua ocupação? Qual é o propósito de Deus para a sua vida?
Você tem bem claro isso, qual é o seu propósito aqui na terra? Deus tinha propósito na tempestade. Parecia que era por acaso, mas Deus tinha um propósito. Às vezes a gente parece que essa pandemia, não sei se é só eu, mas acredito que você já passou pela sua cabeça. Onde está Deus nessa pandemia? O que Deus quer com isso tudo? Será que isso está fora do controle de Deus? O que nós, como igreja, temos a ver com essa pandemia? Nada? Qual é o nosso papel nessa pandemia? Ser parte do problema ou da solução? Ou Deus abandonou o mundo? Ou Ele deixou as coisas simplesmente seguirem o seu curso? Qual é o propósito de Deus para nós no meio dessa tempestade? Todos nós, de certa forma, temos uma Nínive, algo que Deus colocou para nós fazermos. Está nas nossas mãos. Parece que Jonas, ao dizer que, olha, a solução é me colocar para fora do navio, parece que um suicídio, mas, de certa forma, a gente vê que Jonas, de certa forma, estava se colocando nas mãos de Deus. Estava se rendendo, de alguma forma, à vontade de Deus. Deus acalmou a tempestade? Sim. Agora, o fato de Deus mostrar misericórdia com Jonas tinha uma grande lição a ser tomada. Jonas, dentro do peixe, ele se humilhou, ele foi grato a Deus. E uma coisa que a gente vê nessa história é que Jonas teve uma segunda chance. Meu irmão, eu não sei o que já deu errado na sua vida, mas Deus tem uma segunda chance. Aleluia. Deus tem uma segunda chance para você, meu irmão. Aleluia. Não se desespere. Deus tem uma segunda chance. Não perca. Não deixe a vida passar. Aleluia. E a palavra de Deus diz em Jonas capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E a palavra foi a mesma. Mas Jonas tinha que cumprir a sua missão. Deus está dando uma segunda chance. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Se nós fôssemos Deus, talvez Jonas realmente estava perdido. Mas Deus é o Deus da segunda chance. Fora da tempestade, Jonas poderia estar totalmente transformado, mas Deus precisava trabalhar mais um pouco na vida de Jonas ainda. Por mais que lá ele agradeceu a Deus e orou e fez um louvor a Deus, quando estava ali dentro, mesmo dentro do peixe. Mas Jonas então foi cumprir a sua missão e foi lá pregar para Nínive. Por mais que não era ainda o que ele queria. Mas ele foi lá, foi pregar. A sua mensagem foi curta. Se você for olhar a mensagem dele, era muito curta a mensagem de Jonas. Parece que ele estava se fazendo só obrigação. Vou fazer só minha obrigação. Tá, vou cumprir o que Deus quer, mas só minha obrigação. E parece que ele estava torcendo para que a coisa desse errado. Né? Torcendo para que o povo não se arrependesse. Mas estava, de alguma forma, fazendo a vontade de Deus. Forçado, mas estava. E o que acontece? Jonas, então, ele, depois que fez a sua pregação, sentou num lugar que podia ver a cidade e disse, vamos ver o que vai acontecer. Vou assistir. Vamos ver essa cidade ser destruída, porque eu já falei, já fiz tudo a minha parte, vou sentar e vou ver o que vai acontecer. Essa cidade vai ser destruída e estava torcendo ali para a cidade ser destruída. E, de repente, sentado ali, o sol muito forte na sua cabeça,
E Deus, como é um Deus bom, fez nascer uma planta, a planta cresceu e deu sombra. O Jonas, poxa, Deus é muito bom, sou faixa de Deus, estou aqui numa boa, só assistindo agora, então, a Nínive ser destruída. Deus olha e diz: Jonas, tu não entendeu nada. Tu não sabe o que é misericórdia. Aleluia. Jonas, tu não entendeu nada. Fez um bichinho, o bichinho foi mais obediente que Jonas. O bichinho disse: bichinho, destrói essa planta. O bichinho foi lá e destruiu a planta. Jonas ficou irado. Irado. E ficou brabo. Como agora isso acontece comigo? E Jonas, que tinha sido salvo daquela tempestade, agora pede para morrer. Passou por tantos problemas difíceis, agora por causa de um solzinho na cabeça, pede para morrer. Jonas não tinha entendido nada ainda. Aí Deus diz o seguinte: Jonas, você tem mais pena, mais dó da planta do que do povo que está ali? Jonas, tu está mais preocupado com a tua comodidade, com aquilo que você tem, do que com o povo? Jonas, você não entendeu nada. Você acha que eu vou ter, que eu não vou ter misericórdia desse povo que se arrependeu? Jonas, você está preocupado contigo mesmo. E às vezes a gente olha para nós, às vezes parece que nós estamos mais preocupados com nós mesmos do que com o povo. Aquele povo lá, eles não querem, eles não estão nem aí e tal. O importante é nós estarmos bem. Parece que às vezes a igreja ela se fecha em si mesmo e quer só assistir à destruição do mundo. Então nós temos uma missão que Deus colocou para nós. E nós estamos preocupados muitas vezes com nós mesmos. Deus quer que nós olhemos da mesma forma que Ele olha a humanidade. Às vezes a gente olha, poxa, mas aquele povo é pecador, aquele povo é idólatra, aquele povo não merece. E Deus está olhando totalmente diferente. Deus tem misericórdia. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer que todos se arrependam. E Deus tem uma missão, uma palavra que colocou para nós. E nós temos essa missão de fazer. Às vezes é muito mais fácil, né, a gente jogar pedra nos outros. E assim como Jonas não olhar para os seus próprios, para o próprio egoísmo, né? É muito mais fácil a gente olhar e jogar pedra nos outros. A gente vê, assim como Jesus disse, aí em Lucas capítulo 18 e 10, sobre aqueles dois homens que foram para o templo, né? Diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava de si para si mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Muito melhor que muitas vezes muitos de nós. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aí, muitas vezes a gente se acha muito melhor que os outros. E Deus está colocando diante de nós uma missão. Será que estamos cumprindo a nossa missão? Em 1917, na Primeira Guerra Mundial, 2 soldados tiveram uma missão. Havia, naquele tempo ali, naquele exército, o exército inglês, o general descobriu que
uma outra parte do exército que estava mais avançado, estavam prestes a cair numa grande emboscada. Ele precisava avisar aquele exército, mas não tinha como. Naquele tempo não tinha comunicação fácil. E o único jeito de avisar aquele exército, aquela parte do exército inglês, era alguém ia passar por toda a parte inimiga que estava no meio para ir lá avisar. E se ninguém avisasse, mais ou menos 1.600 soldados iriam morrer. E ele deu uma missão para um soldado e o seu ajudante. Deu uma missão. Você tem que ir lá falar para eles, avisar eles dessa emboscada. Era uma missão quase impossível, porque eles precisavam atravessar todo um local perigoso. O exército inimigo estava no meio ali. E esses 2 jovens foram. No meio da questão ali de toda a guerra, um deles foi ferido, e o outro podia ter desistido. Mas ele disse, eu tenho uma missão. Eu preciso avisar. Porque 1.600 pessoas podem morrer se eu não avisar. Ele podia ter desistido. Ele podia ter dito, olha, é muito difícil essa missão para mim. Mas com todas as dificuldades ele avançou, ele venceu todas as dificuldades que teve e conseguiu chegar lá. Conseguiu chegar lá e avisar, e todos aqueles soldados foram salvos por aquela mensagem. Uma mensagem simples, mas fundamental. A mensagem do Evangelho, meu irmão, é simples, muito simples, mas é fundamental. Quantas pessoas irão perder a sua vida, sua eternidade, por uma mensagem? Uma mensagem, uma missão que Deus deu para mim e para você. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão? Estamos cumprindo a missão que Deus colocou nas nossas mãos? Ou estamos, de repente, fugindo como Jonas fugiu? Fugindo daquilo que Deus colocou para nós como missão. É muito mais fácil fugir. É muito mais fácil estar na nossa comodidade. É muito mais fácil colocar essa responsabilidade para os outros. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, meu irmão. Que nós possamos entender que não estamos aqui para um piquenique espiritual, mas estamos numa guerra. Estamos com uma missão que Deus colocou para cada um de nós. Uma missão que muitas vezes, e na maioria das vezes, vai nos tirar da nossa comodidade. Vai sim. Porque é necessário que a gente se levante, que a gente faça, que a gente execute aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas é importante, é fundamental, porque aquilo que Deus colocou para mim, para você fazer, vai ser cobrado de nós. Aquilo que é para mim, para você fazer, meu irmão, é sua missão. É sua missão fazer. E Deus muitas vezes nos dá 1, 2 chances, até 3 e vai. E a gente muitas vezes acha que, não, deixa para lá, deixa o tempo passar, deixa as coisas acontecer. É hora de deixarmos de sermos ouvintes, mas praticantes. É hora de colocarmos aquilo que Deus colocou para nós fazermos em prática. Muitas vezes nós conhecemos tanto e fazemos tão pouco. Conhecemos tanto, sabemos de cor muitas coisas, e fazendo o que estamos. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a ser causadores de tempestades,
mas que nós possamos ser parte da solução, daquilo que a humanidade está pedindo respostas. A humanidade está clamando por respostas. E nós, como igreja, estamos sendo relevantes a ponto de realmente sermos respostas ou estamos colocando mais dúvidas ainda? Vamos ficar em pé. Deus tem para mim e para você, meu irmão, uma missão. Não fuja da sua missão, meu irmão. Não fuja. Eu sei que a missão muitas vezes vai nos tirar da comunidade. A missão muitas vezes vai ser necessário você fazer renúncia. Você renunciar àquilo que muitas vezes você gosta. Assim como Jonas, ele precisou renunciar, ele precisou obedecer aquilo que Deus colocou como missão. Deus tem colocado para mim, para você, meu irmão, não sei o que Ele colocou para você, mas você tem uma missão. Eu e você temos uma missão. Aleluia, aleluia. Meu irmão, não deixe que o tempo passe, não deixe que a vida passe. Não deixe que a vida passe. Não esteja simplesmente assistindo à destruição, mas que você possa ser, meu irmão, um intercessor, um portador das boas novas para esse mundo. Pastor. Vamos orar? O que Deus falou contigo, irmão? Será que você não está causando tempestade nesse barquinho aí, não? Será que esses problemas que estão acontecendo na sua família, na sua vida, é simplesmente porque você ainda não tomou posição para fazer aquilo que Deus te chamou? Para falar aquilo que Deus falou para você falar? Sabe, gente? É assim como Jonas, nós fugimos, reclamamos, causamos tragédias, pessoas sofrem. Irmão, pessoas sofrem. Não é só você, pessoas sofrem. Mas essa é uma noite de segunda chance. Deus está dizendo assim: eu ainda tenho aquilo para você, eu ainda quero te levar lá. Você ainda tem a mensagem na mão, a mensagem é a mesma, ela não mudou. Você viu que Deus não mudou a mensagem é a mesma. Vai até Nínive e diga para que eles se arrependam. Volta lá e faz o que você tem que fazer, não fuja. Vamos nos humilhar diante do Senhor agora? Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque assim como o Senhor amava Nínive, Senhor, uma cidade perversa, a tua palavra diz, Senhor, que eles não sabiam distinguir a mão direita da esquerda, eles não sabiam nada a teu respeito, eles não sabiam de bem e de mal, eles só faziam mal. Mas o Senhor os amava e o Senhor usou alguém, queria usar alguém para salvá-los. Talvez, Senhor, há alguém perto de nós que nós desprezamos e dissemos: não queremos mais falar, não vamos mais falar, só nos fere, isso nos machuca. Mas o Senhor está dizendo: vai e volta, a mensagem é a mesma. E nesta noite, Senhor, nós dizemos ao Senhor: nós iremos, conta conosco, Senhor. Nós não queremos mais ser causadores de tempestade, de tragédias, Deus, de prejuízos. Deus, perdoa-nos, porque quantas vezes o teu reino deveria ter avançado e não avançou, porque nós negamos uma palavra a alguém, nós negamos uma ajuda a alguém, nós negamos, ó Deus, uma oração por alguém, nós negamos o perdão a alguém. Ó Deus, nos conserta, porque eu sei que esta noite o Senhor quer nos consertar. Conserta-nos, Deus, purifica-nos, limpa-nos, restaura-nos e aviva-nos para esta missão que nós ainda não cumprimos, esta antiga missão que ainda está na nossa mão, Senhor. Não dê a outro, dê a nós. Continue contando conosco, Senhor, com a tua igreja. Use a cada um dos seus filhos, ó Senhor, e que nós possamos ver, ó Deus, com os olhos de misericórdia aquele a quem o Senhor quer salvar.
Se o Senhor teve pena de uma boboreira, Senhor, se o Senhor criou uma boboreira para poder criar ali sombra para Jonas, o Senhor não teria pena de um povo, Senhor. O Senhor não teria pena de uma nação. O Senhor não teria pena do Brasil. Não teria o Senhor pena, Senhor, da nossa cidade. Não teria o Senhor pena da nossa casa, ó Deus. Tu és o Deus de misericórdia. Tu és o Deus de compaixão. E eis-nos aqui, Senhor, arautos da Tua misericórdia, proclamadores da Tua segunda chance. Nos ajuda, ó Deus, a levarmos adiante essa mensagem. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cante. Deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés, Jesus, pra me lembrar que toda a glória vem de Ti. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés, Jesus, pra me lembrar que toda a glória vem de Ti. Oh, glória a Deus. Deixa Jesus te usar. Amém, irmão?